Ei, Brasil, boa noite. Bem-vindos à nossa live de saúde mental do Instituto Olhos da Alma Sã, nessa noite de quinta-feira, né, dia 9 de abril de 2020, onde nós vamos abarcar o tema, né, do egoísmo. Essas lives têm sido produzidas, né, pelo Instituto Olhos da Alma Sã e o grupo dos Jungianos de Brasília. É uma parceria nossa, né? Goiânia, Brasília para o Brasil. E hoje nós convidamos para estar falando desse tema o professor Denis Canal Mendes, que é analista da AJB e JUSP, né? Instituto Jungiano de São Paulo. E esse tema é um tema muito delicado na nossa atualidade. Por quê? Muita gente fica perguntando, poxa, por que vocês resolveram discutir a temática do egoísmo, né? Que o egoísmo, infelizmente, é uma praga na nossa sociedade, né? Na área da economia, no processo de distribuição de renda. Você vê que tem muita gente aí que fica segurando dinheiro e não bota o dinheiro para circular, né? Fica guardando aí maletinhas de bilhões dentro do apartamento, né? E depois fica reclamando que está sendo preso, né? E vários outros problemas, né? Na política. Hoje a política virou uma palhaçada na nossa sociedade porque tem gente que não legisla em função de ajudar o povo. O cara quer ter poder para quê? Né? Para enriquecer, sabe? Para poder fazer boas viagens através de jatinhos da FAB, esse tipo de coisa, né? E sendo que a política é a arte de agregar, é a arte de trocar, é a arte de juntar as pessoas, não de ser egoísta, né? E a gente vê muito isso na religião, tá? O egoísmo, infelizmente, né, também toma conta das religiões, e o que era para ser feito, né, para ajudar o ser humano a evoluir, para melhorar o ser humano, em termos de gostar do outro, cuidado, né, zelo, né, virou um processo complicadíssimo. Por quê? Né? Tem certos líderes religiosos que eles só pensam neles. Né? Sai por aí vendendo álcool gel por R$500, álcool ungido, né? Aí você fala, cara, qual que é a ideia desse cara? Né? Arrancar dinheiro de quem está desesperado. Né? Você vê que essa pessoa é totalmente egoísta, ela não está preocupada nem um pouco com o outro. Né? E aí a gente observa que na história da psicologia, né, lá atrás, Freud começou a falar do narcisismo. Né, de um processo muito complicado na sociedade, onde, né, Narciso, inclusive enquanto mito, né, ele tinha uma profunda dificuldade de contato. Era um ser muito bonito, muito belo, né, envolvente, mas, conhece mães, né? É aquela velha história. E a gente que é psicólogo, a gente que é terapeuta, quem está lidando com a psicologia clínica, principalmente a psicoterapia junguiana, sabe que pacientes que são muito egoístas são muito mimados, são muito complicados, são pessoas que ela não consegue perceber o outro, ter empatia, ter cuidado com o outro, e invariavelmente são pessoas que entram em crise afetiva. E não é brincadeira de crise afetiva de leve, não, é para arrebentar com qualquer relacionamento. Né? Porque eu brinco e falo muito claro que gente que é egoísta é ruim de cama. Gostou? Tá? Não vai, porque não está preocupado em fazer o outro ter prazer, ver o outro feliz. Não, pelo contrário, ele quer para ele, né? Então vai lá, sabe? É aquela rapidinha que ele vira pro lado, deita, ronca e dorme, e você que se vire, né? Uma coisa mais horrorosa, né? E o egoísta é isso aí, tá? Você fala assim, poxa, né, vamos jantar? Vamos pedir uma lasanha, legal. Chega a lasanha, quando você vai querer comer o seu pedacinho, eu comi tudo sozinho. Aí né, não, você é problema seu, se vira, né, pede uma para você, sabe? O egoísta em todas as esferas, gente, ele passa a ser muito complicado. Relacionar com uma pessoa muito egoísta é relacionar com uma pessoa birrenta, primitiva, tá? Que não está preocupada nem um pouco com quem está do lado dela. E a gente vê essa bagaceira na sociedade hoje, inclusive, da forma mais clara na nossa política. A política brasileira virou uma fábrica de egoístas, onde o cara entra na política com um único objetivo. Tá? Ganhar dinheiro,
e não está nem aí para quem está em volta. Isso aí passa a ser muito complicado na nossa sociedade. Por quê? Tá? Inclusive porque a pessoa ela vai destituindo os processos relacionais da vida dela. A socialização, a coisa gostosa de trocar com o outro. E aí a gente tem hoje, 13 milhões de jovens hoje no Brasil que não trabalham, que não estudam, a geração neném. 13 milhões, isso é um dado estatístico do IBGE, que foi lançado em novembro de 2019, e são pessoas que a maior parte deles falam, eu sou introvertido. Tá? Chega a família em casa, a visita em casa, ele esconde, no quarto, corre para trás da porta, não cumprimenta ninguém, não conversa com ninguém, chega no elevador fazendo cara feia, e aí? E essa encrenca quando vai crescer? Aí, e se acha no direito de explorar o pai, explorar a mãe. Tá? Esse é o nosso querido egoísta. Que passa a ser uma pessoa, inclusive com uma espiritualidade muito precária. Porque ele não consegue trocar, ele não consegue comungar, ele não consegue ter o que nós mais precisamos na sociedade hoje. Tá? Que é o quê? Solidariedade. Num advento como pandemia, se você não tem solidariedade, você está fora da vida. Tá? Porque você não vai conseguir sobreviver. E eu, como terapeuta, nesses mais de 25 anos de trabalho, de profissão, eu falo claramente. Uma das doenças que ela é fruto direto do egoísmo chama-se depressão. Tá? O paciente introverte a energia psíquica de tal jeito que ele para de se socializar. Ele se fecha num quarto, ele se fecha em cima de uma cama, ele não consegue lidar com o outro, viver com o outro, relacionar com o outro, tá? E vai fechando o universo dele, ele vai se fechando, ele vai fugindo da vida. Tá? De uma certa forma, essa energia psíquica introvertida, forçada, essa litro, tá? Ele é muito próximo do fenômeno do egoísmo. Tanto é que uma das grandes questões que a gente sempre orienta os pacientes, a gente fala, vai fazer um trabalho assistencial. Aprende a ajudar os outros para você poder sair disso. Quanto mais você ajudar os outros, mais você se ajuda. Tanto é que foi assim que a gente criou o grupo de apoio em saúde mental, que era o antigo grupo de apoio a depressivos, que o Denis conhece desde 1999, né, Denis? Não entrou? Calma aí que o Denis está entrando, gente. Tá? Então, esse trabalho que a gente faz desde 1999, que é um trabalho de um grupo de apoio com pacientes com depressão, notoriamente mostrou que, para além da psicoterapia, além da medicação, tá? O trabalho de apoio mútuo, que é uma coisa meio gregária, a semelhança, por exemplo, dos alcoólicos anônimos, tá? Tem uma profunda ressonância no que diz respeito principalmente à melhoria do paciente. Tá? Imagina numa sala 30 pacientes com depressão um ajudando o outro, com a metodologia, com a clareza de objetivos, automaticamente, esse fato da pessoa começar a interagir com o outro já é o rompimento desse egoísmo, desse ensimesmamento, dessa coisa fechada que a pessoa está vivendo. Tá? E isso não é bom para o paciente, de jeito nenhum. Então, esse tema do egoísmo para nós é muito caro. Por quê? Uma boa parte da nossa civilização, ela adoeceu com depressão. Nós ficamos muito introvertidos de uma forma desnecessária. Tá? Não foi muito legal, até porque muitos valores importantes para você poder ter uma força gregária social se perderam. E essa introversão forçada não foi muito condizente com o próprio processo de individuação. Foi uma ruptura do processo de individuação.
onde a pessoa se perdeu em muitos lastros da vida dela, muitos lastros do cotidiano, muita coisa legal que essa pessoa podia estar vivendo, ela não conseguiu viver, né? Então, algum sinal do professor Denis? Não, teremos que dar um jeito de achá-lo. Denis Mendes. Não, ele não está online, ao vivo. Oi, né? Nós estamos com um probleminha aqui de conexão com o professor Denis, mas a gente vai falando aqui até ele aparecer, né? Vamos rezar para que São Denis venha, né? Tá? E aí o que acaba acontecendo, né, gente? Essa condição, né, dessa perda de sentido de vida. Jung já falava que uma das maiores causas, né, de doença mental e de sofrimento humano estava exatamente nesse processo de ruptura, né, da individuação. E a gente sempre fala, isso é notório, né, que quando você fica muito fora da sua essência, da sua vida, do seu objetivo, do seu destino de vida, o adoecimento aparece, né? Primeiramente, num estado direto de ansiedade, e essa ansiedade depois, ela migra de uma forma contundente exatamente para o processo depressivo, né? E atrás disso tudo está o quê? Tá? Esse caos social, que é a dificuldade que as pessoas encontraram de socializar, de relacionar, né? De ter um amparo, um afago, uma cordialidade, amizade, né? Uma vida, né? A dois. Né? Hoje em dia tem pessoas aí que não sabem mais. Um dos casos mais gritantes que eu atendi nos últimos anos foi uma moça de 23 anos de idade que não sabia o que era abraçar. E ela falava, olha, nunca abracei ninguém na minha vida. Aí você fala, poxa, um exagero, né? Uma coisa... Mas é muito natural isso nessa geração neném, né? Que é essa geração de 3 milhões de jovens, né? Que perderam essa questão do afeto, do carinho, do cuidado, do zelo, da troca, né? Da força vital. E a gente fala, por que isso acontece na nossa civilização? O que isso gera na nossa sociedade? Tá? E fora o que? O cenário de pessoas hoje, inclusive, perdidas com relação ao trabalho, com relação a ganho de vida, com relação à profissão. Tá? E isso vai sendo impactante na sociedade, né? Algum sinal dele, Jéssica? Não. Tira o microfone. Eu tô achando que se ele entrar a gente não vai escutar. Gente, só um minutinho pra gente fazer um ajuste. Tirei. Ele não entrou. Não conseguiu ainda. Pedi ajuda à Ana. Hum? Ainda não. Pedi ajuda à Ana aqui. Ok, gente, a gente está tentando contatar o professor Denis, tá? Estamos com uma pequena falha aqui, um pequeno probleminha, né? Mas nós vamos conseguir, calma lá. A gente não sabe, ele está em São Paulo, a gente não sabe como é que estão as condições climáticas para lá, se está com energia onde ele está atendendo, mas uma hora sai, tá? Então a gente vai, né, dando sequência, tá? Inclusive trazendo essa questão clínica, né? Porque a pessoa que está muito ensimesmada nela mesma, ela está muito fechada, até para fazer psicoterapia isso é muito difícil. Ela vai ter dificuldade para se abrir, né? Então ela vai chegar no consultório da gente muito fechada, tá? Invariavelmente, os pacientes que eu já atendi, né? Seja online, seja presencial, né? Eles chegam, produção onírica muito baixa, porque ele não está em contato com a alma dele. A pessoa vai vivendo até de uma certa forma apática, meio resistente, né? Vários pacientes que são assim, não procuram terapia espontaneamente, normalmente vêm ou porque a família não aguenta mais, tá? Ou porque vivenciam um fim de relacionamento, complicações financeiras mais graves, tá? E a pessoa ela entra num cenário muito complicado, porque ela passa a viver, né, de uma certa forma, né, a identidade dela se identifica com a sombra. E
como é que a gente percebe isso em consultório? Muito simples, auto-boicote. A pessoa começa a se auto-boicotar, Primeiro, entrando em relacionamentos tóxicos e abusivos. Você já viu que gente que é muito egoísta, que é muito fechado nela, parece que é incrível. Só relaciona com gente que é encrenca. Tá? Então, tem 10 milhões de pessoas para a pessoa relacionar. Tá? Ela fica com quem não é legal, com quem não faz bem para ela, com quem não ajuda ela a crescer. É aquela pessoa que vira o freio de mão da vida dela, que vai atrapalhando ela de tudo quanto é jeito. Né? E aí? Tá? Fora o que, né? Em relacionamento profissional. Vocês já viram um jogador de futebol que é fominha? A gente chamava antigamente de fominha, né? Que é aquele cara que quando ele pega a bola, futebol é um jogo coletivo. Tá? O cara tá com a bola, ele olha para o lado, ele vê o colega dele livre, é só passar a bola que o cara chuta e gol. O que o fominha faz? Ele não passa a bola. Ele prefere errar o chute. Ele vê que ele está marcado, ele vai até o final da jogada desse jeito, mas não passa a bola. O time dele pode estar perdendo, mas ele faz questão de ser assim. Tá? Eu já vi pessoas se complicando na vida, em um trabalho de equipe dentro de empresas, porque ele tinha informações importantes que ele precisava repassar para a equipe, e o cara não passou, porque ele queria ficar com todas as informações só para ele. Comprometendo, inclusive, a lucratividade da equipe. Né? Nós somos seres gregários, nós somos seres sociais. O ser humano precisa, né, da troca, tá? Ainda mais em atividades que são coletivas. Né? Por exemplo, o nosso trabalho. Hoje, pessoas muito individualistas vão ter graves problemas. Graves problemas. Por quê? Né? Nós estamos hoje isolados, está todo mundo fechado em casa. Se você não tiver um networking muito bom, vários contatos, tá? Tiver uma rede de comunicação aberta, sua empresa fecha, você quebra. Tá? A gente vê isso hoje com vários colegas aí que são terapeutas, né? Tá? Principalmente os da geração mais antiga. Se ele não tiver um esforço absoluto para modernizar, se atualizar com as situações da vida, né? Aprender a trocar, né? E olha que coisa mais bonita que a gente tem hoje em dia. Esses grupos que a gente montou, essas lives, né? Que vão juntando e agregando pessoas. A gente está aqui trocando conhecimento. Né? Eu não sei mais do que nenhum de vocês, pelo contrário. Né? Eu sou um eterno aprendiz, eu estou aprendendo. Cada vez que eu vou fazer um evento desses, para rádio, para TV, né? Para revista, né? O que eu estou fazendo? Eu tenho que estudar. Né? Eu tenho que ir atrás de conhecimento, eu tenho que perguntar quem que sabe, quem que está disposto a trocar. Né? E aí a gente vai somando. A aprendizagem não existe quando você está sozinho. Tá? Mesmo que você relacione só com livros. Alguém teve que escrever aquele livro. Tá? Alguém teve que editar. Um gráfico teve que imprimir para você ter acesso a esse livro. Tá? Ah, eu fico em casa vendo filme. Poxa, um filme. Né? Eu tenho participado de produções cinematográficas, eu tenho amigos que são cineastas, né? Cara, um filme você não faz com menos de 60 pessoas, 80 pessoas. Então, você está assistindo esse filme sozinho no Netflix na sua casa, mas quantas milhares de pessoas não foram envolvidas nesse processo de produção? Tá? É maquiador, é gente que monta cenário, é iluminação, é câmera, é roteirista, sabe? É ator, é atriz. Né? Se a gente for parar para pensar, é muita gente que foi envolvida nesse processo para chegar até o produto final que está batendo na telinha da sua casa. Agora imagina uma pessoa egoísta que quer fazer isso tudo sozinha. Não faz. Você não faz. Ou se faz, você vai ter um desgaste tão violento no final do processo que você acaba sucumbindo. Tá? A pessoa acaba não dando conta. Né? Então, e esse cenário do egoísmo, gente, né, ele não é muito legal. Porque principalmente, não só para o egoísta é desgastante, porque ele vai induzir a depressão, da perda de sentido de vida, com o desgaste que tudo acontece, né, como vai também fazendo quem está em volta ficar muito cansado. As pessoas à volta de quem é da pessoa egoísta começam a ficar todo mundo de saco cheio.
sabe? O Falminha no time de futebol, a galera começa já, ah não, aquele lá, Falminha, não passa a bola para ele não. Vamos jogar só a gente aqui, deixa ele lá. Sabe? É bem isso que acaba acontecendo com muita gente que é egoísta. Tá? Vivenciando um isolamento social terrível. Tá? E não é um isolamento que ninguém não queria viver. Tá? A pessoa às vezes não se dá conta que ela faz isso. Por quê? A pessoa que é egoísta, ela vivencia uma psique extremamente primária. Tá? Eu brinco, né? E, aliás, esse é um fato, né? Psíquico. A pessoa no modo do egoísmo, ela equivale a uma criança de 3 anos de idade. Você já viu uma criança de 3 anos brincando? Ela tá junto com o amiguinho, mas ela, sabe, você pode colocar ali na sala 20 crianças. Né? Eles brincam coletivamente sozinhos. Né? Com o tempo, com 4, 5, 6 anos, a criança começa a conseguir interagir e trocar. Né? E ela sai trocando, ela consegue fazer essa experiência do afeto, né? A condição, inclusive, de percepção para a criação da empatia, que é o grande foco que muitas vezes o egoísta não consegue ter. Tá? Inclusive eu falo que eu como professor, né, dou cursos aí para profissionais, né, dou supervisão, e eu falo que assim, é muito notório a gente que é professor de psicologia, você perceber quem que vai conseguir virar terapeuta e quem que não vai. Tá? Porque o terapeuta, ele tem que ter, sobretudo, uma ampla capacidade de sensibilidade, de acolher o outro, tá? De gostar de gente e, sobretudo, de empatia. Tá? Que é essa coisa de se colocar no lugar do outro, de sentir o outro, de querer vivenciar, sabe, o relacionamento, a troca. Essa força, né, que tem que existir. Tá? Só que tem gente que, por muito embora faça até o curso de psicologia, ou faça um curso para virar psicoterapeuta, ele não tem essa capacidade. Porque ele não consegue ver o outro, ele não consegue perceber o outro. Ele está desconectado da percepção desse outro. A percepção dele não consegue acessar esse outro, porque ele está focado só nele. Tá? E aí passa a ser uma encrenca, né? Por quê? Eu brinco demais que a nossa prática profissional, ela funciona muito bem em coro. Né? Monólogo não funciona muito bem na área da saúde, né? Tá? E, lamentavelmente, né, tem alguns profissionais por aí que eles querem fazer com o paciente um monólogo, né? Principalmente a turma que gosta muito da cientologia, as terapias de sugestão, né? Essa turma do coach, que eu particularmente eu acho que é muito mais um exercício de autoempoderamento do que realmente preocupar em ajudar quem está do lado. Tá? Muitas vezes é muito mais um exercício de vaidade profissional do que realmente estar preocupado com a dor do outro, está preocupado em acolher o outro. Né? Então, não vou falar que são todos profissionais que estão nisso, que fazem isso, mas a gente vê um distanciamento do ser. Tá? E nesse ponto, a psicologia analítica é uma das escolas mais ricas, mais fantásticas da história porque o Jung, ele centralizou a terapia no outro, exatamente na percepção do outro. Tanto é que ele fala muito claramente na prática da psicoterapia, né, volume 10 das obras completas, ele fala, o importante não é a técnica é segundo plano, o mais importante é a relação, é o contato, tá? É eu procurar estar junto, né? É tentar sentir o outro. A técnica ela vai entrar num segundo momento, num segundo plano. Tá? E dentro disso, passa a ser notório e imperioso que um aspirante a psicoterapeuta, que ele tem uma capacidade e vontade de acolher esse outro que está em sofrimento. Né? Dentro de um setting, dentro de uma técnica, né? Dentro de todo um processo que é uma abordagem, na verdade. Tá? E aí, a troca, a relação, né?
essa coisa gostosa que a gente tem de prática de vida, ela passa a ser muito interessante, porque ela ajuda o outro a crescer. E você ajudando o outro a crescer, você cresce junto. Né? A psicoterapia, como profissão, ela é uma profissão de ajuda. E eu gosto muito dessa terminologia, né? Profissão de ajuda. Por quê? Né? Nós ajudamos o outro e ao mesmo tempo estamos nos ajudando. Tá? E como profissão. Isso é muito bonito, isso é muito rico. Né? Até porque tem coisa que a gente vivencia que não tem dinheiro que paga. Né? Quando você pega uma paciente, né, que está com uma depressão aguda e você vê essa pessoa voltando, reconstruindo sua vida, conseguindo perceber onde que ela errou, tá? Corrigindo os próprios defeitos, né? Trabalhando sua persona, trabalhando a sombra, né? Encontrando seu processo de individuação, sentido para a sua vida. Tá? Qual que é o preço disso, gente? Tem hora que você fala, cara, é tão bom você ver aquela pessoa que estava literalmente na lata do lixo, sabe? Jogada, arrebentada, né? Voltando a sorrir, voltando a se arrumar, reaprendendo a se relacionar, conseguindo organizar sua vida profissional, financeira, descobrindo o que é que ela quer, revitalizando a própria identidade. Tá? Gente, eu vou pedir desculpa para vocês, né? Infelizmente a gente não está conseguindo contato com o professor Denis Canal Mendes hoje, mas nós vamos fazer no futuro uma live com ele. Eu vou estender a live aqui sozinho, né? Infelizmente as redes, né, e a tecnologia tem um pouquinho dessa questão das dificuldades que a gente acaba vivenciando, tá? Mas, né, eu não tinha nem preparado muita coisa para estar falando, que eu ia passar a bola metade do tempo para o professor Denis, né? Mas a gente vai seguir na nossa live aqui mais alguns minutos, tá? Infelizmente a rede, ela faz um pouco disso, né? A gente consegue conexões e desconexões, né? Mas isso faz parte da vida, né? Agora, né, eu quero muito bater na tecla, né, que existe um processo, né, de aprender essas barreiras, inclusive, de comunicação, de encontro. Né? E eu falo muito, até que é uma coisa que foi empírica, eu não aprendi isso na teoria não, eu aprendi isso atendendo várias pessoas com depressão. Né? Eu falo que nessa vida eu perdi conta de quantos pacientes com depressão atendi. Até porque no grupo de apoio em saúde mental a gente atendia, às vezes, numa reunião, 30, 40, 50, 70, né? Então a gente atendeu milhares de pessoas no atacado. Né? E tinha grupo em Trindade, Hidrolândia, São Paulo, né? Goiânia, né? Chegamos a ter grupo que iniciou em Brasília, depois não continuou, né? E depois a nossa metodologia que a gente tinha desenvolvido, ela passou a ser utilizada em vários CAPs aqui da região, tá? De ter grupos de acolhida, grupos de orientação, né? Grupos de troca de experiência, tá? Onde você trabalhava muito o acolhimento, principalmente no trabalho de grupo, tá? E eu falo que essa condição de aprendizagem, né, de você, ela inicia quando você começa a querer se doar. Embora você esteja machucado, doído, sofrendo, a minha vida não está legal, mas quando você começa a desfocar de você e você começa a poder olhar para o lado, tá? Eu lembro de um senhor que era um engenheiro que eu estava atendendo, 38 anos de idade, né? Nessa onda da quebradeira, né? Principalmente com o acentuar da crise econômica brasileira, quando as empreiteiras começaram a entrar em colapso, né? Porque tinha estourado a bolha de crescimento, ele ficou desempregado. E o cara falou, eu vou me matar. Aliás, ele veio procurar terapia já totalmente sem energia e falou, ó, não tem mais sentido minha vida, né? Porque tudo que eu tinha para postar, postei na minha carreira. E eu comecei a trabalhar com ele e ele estava o tempo todo focado nele. Eu. Né? Aí eu lembro até daquela musiquinha antiga, eu me amo, sabe? Mas era pesado isso, né?
Porque ele estava, né, naquela coisa toda fechado nele. E aí eu fui escutando ele, vendo os detalhes da vida dele, e eu comecei a achar interessante, porque ele tinha uma esposa extremamente amorosa, e a gente que é terapeuta, você percebe quando a família gosta, quando não gosta, porque eles acompanham o paciente. A esposa dele vinha todas as sessões, sabe? Super gentil com ele. Tá melhor, meu bem? Tá mais tranquilo, sabe? Você percebia que tinha um carinho, né, com a figura dele. O cara tinha 2 filhas, né? Uma devia ter acho que 12 anos na época, a outra devia ter uns 10. E ele não conseguia ver a família dele. Ele não conseguia olhar para o lado e perceber, poxa, eu tenho uma família que depende de mim. Né? Ele estava focado nele, eu. E aí, devagarzinho na terapia, eu comecei a fazer ele perceber isso, né? Ajudar ele a perceber isso. Né? Porque os sonhos dele começaram a abrir esse ponto. Poxa, eu tenho uma família. Não está dando certo assim, mas quem sabe eu consigo arrumar outra coisa. Tá? E na verdade foi o que acabou acontecendo. O primo dele, que tinha uma empresa, chamou ele para trabalhar com ele. Ele, com o orgulho dele ferido, né, já tinha negado umas 10 vezes. Porque o universo tinha que agir do jeito que ele queria. Né, e não do jeito que podia ser. Tá? Só que isso também tem o seu lado pesado, né? Poxa, você investe tanto, mas tem hora que a necessidade, ela te faz realmente caminhar por caminhos paralelos, né? Tá, não dá para ir para cá, né? Eu quero chegar aqui, não dá para ir para cá porque tem barreira, vamos pular na barreira, né? E foi muito interessante, porque aos poucos ele começou a abrir a percepção dele para o lado, olhar a mulher dele, perceber as filhas, sair do quarto e começou a brincar com as crianças. Embora ele estivesse sofrendo, não estivesse legal, não estivesse bem, tá? Ele começou a abrir a percepção dele para os outros. Tá? E aí a gente encaminhou ele para além da terapia individual, fazer o trabalho de terapia de grupo, e aí ele falou, eu quero começar a ajudar as pessoas. Eu sinto a necessidade de começar a ajudar as pessoas. Tá? E uma necessidade real. E isso não veio do nada, né? Tudo isso foi aparecendo nos sonhos dele. Tá? E é muito interessante, né? Não só esse caso, como vários outros que eu atendi. Né? Às vezes a pessoa tem uma família legal, às vezes ela tem amigos, tem parentes, tem um grande amigo, mas ela vai se fechando, se fechando, se fechando. E na atualidade, com o advento da pandemia, todos nós somos forçados a nos fechar. Né? Tá? Cadê a nossa socialização? Cadê teus amigos? Cadê teus colegas? Como é que você está lidando com isso? Tá? E essa é uma dificuldade que a gente tem na vida. Né? Tá? Alguém está mandando alguma pergunta, Gabi? Não. Tá. Eu vou seguindo aqui, né? A Gabi está ajudando a gente hoje, né? Olhando as perguntas também, tá? Mas eu quero bater de novo na tecla, né? O rompimento do egoísmo, ele começa a acontecer quando você introjeta o sentido da palavra caridade, tá? A capacidade ampla e direta e objetiva, né? De dentro desse processo de empatia, querer ajudar o outro. A única forma que eu conheço de quebrar de verdade o egoísmo é essa. É a pessoa se jogar na caridade, sabe? E não é aquela caridade de assinar cheque, não. Né? Que ela não tem esforço físico, né? Eu falo que assinar cheque não é caridade. Tá? A caridade é ação mesmo, né? É empurrar, é virar maqueiro no hospital do câncer, sabe? É vestir de palhaço e ir cuidar de criança na rua, sabe? São ações sociais contundentes, né? Que inclusive na atualidade estão fazendo muita falta. Tá? Vários casos de pessoas que suicidam, você percebe esse movimento.
ela vai se fechando, vai rompendo com o mundo, vai rompendo com a sociedade, sabe? E aí passa um pouquinho, você escuta a notícia, ó, fulano se matou. Tanto é que até coordenando a campanha do Pela Vida, né, que foi a campanha do Setembro Amarelo 2019, né, fazendo esse trabalho que a gente fez junto com a turma do CVV, um trabalho muito contundente ano passado. A gente ia iniciar até esse ano mais cedo, mas os planos tiveram que mudar, né, a campanha teve que mudar o cenário, mas a gente viu muito isso, né, vários casos de suicídio, todos tinham essa pegada, da pessoa se fechar, se fechar, se fechar. Tanto é que a gente sempre falava uma questão, né? Eu não tenho medo do aluno bagunceiro, que quando está revoltado xinga o professor, né? Toca o terror na sala de aula, porque isso aí está manifestando a energia dele, né? Que a gente tem medo do quietinho, que está lá no fundo, que não interage com ninguém, que no intervalo do recreio fica sozinho, tá? O que não socializa, o que não comunica, o que não... está com o coração fechado. Tá? Esse é o que vai dar trabalho, inclusive na parte da psiquiatria. Tá? Nós somos seres gregários, nós somos seres sociais, nós dependemos uns dos outros, né? Nós somos seres de carência. E uma das coisas mais gostosas que eu gosto de falar é que a autossuficiência do ser humano só existe na masturbação. Gostou? Tá? É a coisa mais importante. Detalhe, por mais que seja gostoso você se masturbar, você precisa usar a sua fantasia para imaginar alguém. Tá? Então você vai tomar uma fantasia, uma imagem de fantasia emprestada para poder ter tesão. Olha que coisa mais absurda. Resumindo, nem para se masturbar você vai conseguir ter prazer sozinho. Porque no campo do imaginário, no campo da fantasia, você precisa de alguém. Tá? E é muito complicado isso, porque tem muita gente aí defendendo um ser humano autossuficiente, que não precisa de ninguém, ele é empoderado. Eu já vi pessoas rebentando com a vida delas por causa disso. Eu sou muito contra essas teorias, porque ela vai num processo também muito grotesco e também estimula o egoísmo, que é o aumento da vaidade. Eu tive uma paciente não tem muito tempo atrás, uma mulher empoderada, 32 anos de idade, ela arrebentou com a vida dela afetiva. Ela tinha um noivo que era um cara, sabe, de cuidado, de zelo, de carinho. Ela embarcou nessa que eu estou gastando os melhores anos da minha vida, que eu não sei o quê, porque eu estou, né, sou toda poderosa, Mulher Maravilha, conhecem? E ela se arrebentou inteira nesse processo. Tá? Ela fez de tudo para o cara terminar com ela, né? Provocando inclusive o fim do relacionamento. E quando ela conseguiu, alguns meses depois, quando caiu a ficha do que ela tinha feito, que tinha sido uma coisa muito focada no orgulho, ela arrependeu. E aí não só arrependeu, como ela deprimiu. E não só ela deprimiu, como ela quis voltar para trás, né? Só que aí ele falou, não, agora quem não quer sou eu. Eu não estou disposto, sabe, a passar pelo que eu passei. Né? De estar me dedicando, de estar querendo estar junto, de querer ter uma vida a dois, você está preocupada só com você. Né? Tá? Então a gente tem que ter muita cautela com esses produtos de marketing que são vendidos, né? Esses produtos de terapias, né? Que falam muito desse ser humano autossuficiente. Zygmunt Bauman fala muito legal disso aí, inclusive, né? Modernidade líquida, né? Aquela introdução que ele fala de identidade, falando do processo, né? Que um dos livros que mais vendeu na história, né? Foi Codependência Nunca Mais, né? E isso fomentou uma série de pessoas que passaram a ser essencialmente egoístas, não se preocupando com quem está do lado. Tá? Isso é muito notório, né? Eu lembro de um amigo meu, Edmar Oliveira, que era jornalista, inclusive editor do jornal Hoje, aqui da região. E o Edmar fez uma matéria que ele ficou muito chocado com uma campanha que estavam fazendo aqui na região, essa turma da Sociedade Protetora dos Animais, para o cachorrinho do mendigo que estava jogado na rua.
E o pessoal mobilizou, arrumaram sacos de ração, foram levar, sabe, o cachorrinho que estava adoecido, e o jornalista perguntou, e o cara que está deitado do lado? Vocês estão fazendo o quê pelo ser humano que está do lado do cachorro? Tá? E nada contra, eu amo animais, tenho meu cão-guia, tenho vários gatos, né? Os passarinhos que frequentam aqui, adoro os animais. Mas e o ser humano? E isso é muito notório, porque você percebe que as pessoas, elas perderam, um dos maiores medos que a gente tem no cotidiano, na atualidade, é o medo de se relacionar. É o que a gente mais escuta em consultório, prática clínica, uma queixa comum que eu falo que é 99%. Isso antes da pandemia. Agora é outra coisa, né? Porque agora o efeito é outro, né? Mas era o quê? Solidão, estou me sentindo sozinho, não estou legal, minha vida não está bem. Solidão e isolamento já era uma queixa rotineira na sociedade pré-pandemia. Durante a pandemia, simplesmente isso quadriplicou. Tá? E não vou achar estranho, porque a gente já sabe que isso vem aumentando, pessoas entrando em colapso, em desespero, né? Porque não estão sabendo lidar com isso que a gente está vivendo hoje, que foi uma reclusão forçada, né? Esse processo de introversão forçada. Então, tudo isso, gente, é muito delicado. Mais do que nunca, a humanidade está precisando que a gente olhe para o mendigo que está caído do lado do cachorrinho. Vamos juntar ração para o cachorrinho? Vamos. Mas não deixa o mendigo passar fome, não. Tá? Mais do que nunca, a gente vai viver uma economia de guerra, de tempos de guerra. Porque o sistema produtivo está complicado. A gente está lidando com problema de logística, de distribuição de coisas. Comércio parado, economia travada, muita gente adoecida, mas também muita gente adoecida não é por causa dos adventos que a gente está vivendo, é por causa do egoísmo que já estava aí. E é um egoísmo que precisa deixar de existir. Mais do que nunca a gente tem que olhar para o lado, abraçar nossos irmãos. Tudo bem que na época do álcool em gel você não pode abraçar nem beijar ninguém, mas abraçar no sentido de acolher, tá? No sentido de transmitir fraternidade, cordialidade, gentileza, educação. Mais do que nunca a gente tem que pegar nossas crianças e ensinar para elas o sentido do cooperar, do trocar. Sabe, olha, tem um pacote de biscoito, tenho 6 crianças aqui, cada criança pode pegar 2. Todo mundo vai comer, tá? Vamos trocar, vamos dividir. Que nem o Papa Francisco falou, uma frase que eu gostei dele. Vamos colocar água no feijão. Tá? Para acudir as pessoas que estão famintas. E tem gente faminta de espírito, faminta de cuidado, faminta de colo. Porque a nossa sociedade ela ficou muito esterilizada. Exatamente nesse ponto de cuidado, de colo, de zelo, de afeto. Tá? E a pessoa egoísta, ela não percebe que ela é assim. Os egoístas são extremamente carentes. Tá? Porque ele não sabe dar, ele não sabe receber. Simples assim. Temos pergunta da Maria de Fátima. Afinal, a solidão inicia em qual momento? Boa, Maria de Fátima. Muito boa. Em que horas? Quando começa a solidão? Quando você olha para o espelho, acorda de manhã cedo e dá bom dia. E aí você percebe que você está sem vínculos, né? Eu falo que é uma percepção a partir de projeções que você faz da sua vida. Sabe naquela hora do sábado à tarde que você não tem o que fazer? Na hora do vazio, que hoje é como graças ao advento da pandemia, que a gente não tinha tempo para nada, agora sobrou tempo. E o que eu faço nessa hora que o tempo fica vazio? O tempo do vazio. A solidão aparece na hora desse vazio. Que metaforicamente, filosoficamente, a gente brinca que o problema não é quando você olha para o abismo, O problema é quando o abismo te olha. Aí dói.
E aí é onde a solidão ela bate. Aí é onde machuca. Tá? Que é quando você está precisando, você nunca ajudou ninguém. E na hora que você está com problema, você precisa de alguém que te ajude e ninguém quer te ajudar. Tá? É nessa percepção. Ou mais legal do que isso, sabe aquela data do seu aniversário? Pô, você espera aquela ligação daquele seu amigo, né? Um oi, tá legal. E de repente dá 3 horas da tarde e ninguém te ligou. Né? E eu falo que a solidão, gente, ela machuca. Porque ela se liga diretamente num arquétipo e num problema psíquico que inclusive hoje é caracterizado como crime, o abandono. Não é legal essa coisa do abandono. Faz muito mal para a criança, tanto é que isso é tipificado pelo ECA como crime. Né? Na Lei Maria da Penha, o companheiro, o cônjuge que não dá atenção, que não dá assistência, isso é crime. Tá? E a noção de solidão, ela vem muito abraçada nessa condição do abandono. Tá? Ela vem juntinha ali, ó. Tá? E na hora que você percebe isso, aí dói, aí machuca. Porque quando tive um paciente não tem muito tempo atrás, ele era outro jovem dessa geração neném, tá? Novinho, né? Estava com seus 34 anos de idade. E aí ele teve um trauma de consciência, olha o nome, trauma de consciência. Né? A consciência bateu de uma vez e bateu para doer. Né? É quase que nem a pandemia atual, né? É a chinelada divina. Né? Bateu para doer. E o cara se deu conta, né, que, na verdade, o primo dele estava casando, a família inteira entrou em festa porque o primo estava casando. 2 dias depois ia ser o aniversário dele. E ninguém estava nem falando nada para ele, sabe? Tipo, você existe, mas ninguém está muito preocupado com você, não. Ele vê a alegria da família, a movimentação, as coisas, né? Ele falou, cara, poxa... E aí ele foi fazendo meia culpa, né? Ele foi caindo a ficha dele. Ele falou, poxa, mas... Sabe, meu primo que está casando, quantas vezes ele me pediu ajuda? Vamos comigo aqui, vamos fazer. Não, hoje não posso, não estou afim. Às vezes nem respondia a ligação, telefonema e chamado dele. Temos pergunta da Carmen. Como lidar com a ansiedade em tempo de isolamento social? Legal, essa é a nossa próxima live na terça-feira, tá? Mas, Carmen, simples, atividade física, vai caçar coisas que você gosta, ocupar seu tempo com coisas produtivas, tá? E eu falo que a ansiedade já era um indicativo que você estava fora do seu caminho de individuação, de sua realização. Com o advento da pandemia, isso foi acentuado. Estou adiantando a live da próxima terça-feira, tá? Né? Que a gente já ia falar sobre isso, né? Mas eu bato muito na tecla. Coisa para a gente fazer, tem muita coisa positiva. Vai aprender a cantar, aprender a dançar, ler aquele livro que você não lia, né? Que está guardado na sua estante, lá tem 10 anos. Dar sentido para a vida na força, inclusive, da que a gente chama de individuação. Tá? Procurar fazer alguma coisa que tenha sentido aqui, ó, com o teu coração, com o que você gosta. Sabe? Eu falo que a gente está num período que todo mundo aqui está ansioso. Porque a gente está lidando com qualquer tipo da morte. E você sabe que a coisa não vai ser simples, né? A gente entrou num cenário que no mínimo são 2 anos até a gente voltar a uma vida normal. Né? E isso são dados científicos que estão trazendo para nós. Inclusive eu postei isso no texto que eu lancei hoje de manhã. Né? Eu falo muito disso. Agora, e a gente sabendo de toda a dificuldade que a gente vai passar, né? Essa coisa do cinto apertado, né? Todo mundo mesmo, sabe, você não tem mais aquele barzinho, não tem a festa, não tem o show, não tem onde extravasar, né? O trabalho está precário, tá? Então, e aí? Ao mesmo tempo, é o melhor cenário que podia existir no planeta para você olhar para dentro e falar o que dá sentido para a minha vida? O que de verdade vale a pena, né? Quem que eu sou? Com quem que eu posso me relacionar?
Porque esse ser humano da festa, da alegria, do ha-ha-ha, do kkk, é muito legal. Eu faço parte deles também, adoro farra. Mas, oi, e eu? Cadê o eu nessa história? E bendita pandemia, tem muita gente que vai me xingar por falar isso, porque demorou. Tá? Eu tô cansado de ver pessoas perdidas andando na rua, que a pessoa não tem um pingo de sentido de vida. Ela vivia, ela acordava para ser consumista. Sabe? Para trocar a cor do esmalte. É legal você estar bonito, é legal você estar arrumado. Pô, tem uma festa, eu quero estar bem. Mas é só isso a vida? É só casca? E aí vem esse advento mundial, essa chinelada de vida para fazer a gente mudar. Agora vai ter que mudar. Né? E bendita mudança. A gente tinha 63 milhões de endividados no Brasil. 13 milhões de jovens que não estavam fora da vida. Sabe? Milhares de pessoas adoecidas. Adoecidas de alma. Então, agora essa ansiedade mesmo arregaça a manga e muda a sua vida. Vambora crescer, vambora lutar, vambora desenvolver. Vambora, sabe, tá cheio de coisa útil pra gente fazer. 10 minutos. Tá? E aí onde eu bato, inclusive, na tecla, a gente vai falar bastante disso na semana que vem, né? Sobre ansiedade de individuação. Né? Terça-feira que vem, né, 20 e 30. Tá? Essa é uma questão que eu bato que ela é vital também no dia de hoje. Né? A gente romper o egoísmo, né? Acordar, prestar atenção na vida, tá? Para poder sobreviver e sair do outro lado. Porque a gente não está guerreando só contra o vírus. A Covid-19 é um dos adventos que estão. A gente está guerreando com a nossa sobrevivência, com a nossa capacidade de luta e de resistência, tá? Com o reconhecimento de quem nós somos e o que a gente pode fazer de legal para esse mundo que a gente está nele. Porque mais do que nunca, o mundo está precisando. Gente desesperada, eu tô conversando com gente desesperada, da hora que eu acordo até 11 horas da noite, todos os dias. É amiga, é colega, sabe? Uma aluna hoje, uma estagiária aqui do Instituto Olhos da Almaçã, mais cedo, desesperada com o caso de uma tentativa de suicídio que ela acabou de pegar. Tá? Então é da hora que eu acordo. Né? Nós somos psicoterapeutas, não está faltando trabalho, galera. Sabe? Se inscreve aí, tem a Turma dos Jungianos de Brasília, tem a clínica social deles, eles estão prestando serviço magnífico aí para quem está, inclusive, na linha de frente de trabalho. O Ministério da Saúde está precisando de gente, não está faltando serviço não. Está faltando atitude, ação, sabe? Coração aberto, inclusive para a gente quebrar o nosso egoísmo e agir, fazer a nossa parte. Aí eu aqui, né, virando youtuber com 50 anos de idade, a última coisa que eu pensei, já tudo bem, vai, fazer a rádio, sempre fiz TV, sempre fui convidado para dar aula, esse tipo de coisa, mas quando que eu imaginei que eu estou fazendo isso? Nunca. E por que eu estou fazendo isso? Né? Simplesmente para estar ajudando a sociedade. Até porque eu vi muita gente, colegas nossos, desesperados, sem saber o que fazer. Tá? Muito aluno desesperado. Ah, o mundo vai acabar, eu vou morrer, sabe? Ainda fazendo merda com a carreira, com a profissão. Porque aqui também é onde eu falo, sabe? Calma, respira fundo. Infelizmente, tem muita gente morrendo, tem muita gente sofrendo, tá? Mas mais do que nunca, o mundo precisa da gente. Então é arregaçar as mangas e pensar com todas as forças. Eu posso ajudar em quê? Eu estou vivo aqui para quê? Tá? O que eu posso estar fazendo? Quebrar o egoísmo, não se fechar para as pessoas, tá? Praticar e exercitar essa empatia, que isso agora é vital. Obrigadão, gente. Boa noite a todos. Peço desculpas, né? Até para o professor Denis. A gente não sabe o que aconteceu, mas fica aqui um grande abraço para todo mundo, tá? Valeu, gente. Até terça-feira.